A vida doce, mas sem moleza. Quatro anos da vida de uma abelha. Da claridade de um dia ensolarado, entra-se para a escuridão da colmeia. Na reentrância de uma das pedras da cidade antiga, fica a entrada para a colmeia. As abelhas macho, chamadas zangões, vivem como minoria nesta comunidade. Seus corpos e olhos grandes chamam a atenção. Além de acasalar com a rainha, sua vida se resume em doce descanso. Acaba, no entanto, em tragédia. A mãe de todas as abelhas é a rainha. Entre a primavera e o outono, ela põe diariamente mais do que o seu próprio peso em ovos. Após sua vida de 4 a 5 anos, ela deixa 1 milhão de crias. Ela é constantemente acompanhada por suas servas, chamadas de operárias. Estas cuidam da rainha, alimentando-a e mantendo-a limpa. Antes de botar o ovo, a rainha, juntamente com suas servas, verifica se a célula está vazia e adequada para o ovo. Ao mesmo tempo, verifica com as patas anteriores o seu tamanho. Grandes berços são destinados para os zangões, pequenos berços para as operárias. Em 3 dias, a larva se transforma em pupa. A partir de agora, elas já recebem alimento. Disto se encarregam as abelhas cuja idade está entre 6 e 12 dias. Nestes primeiros 3 dias, as larvas são alimentadas com um suco alimentar produzido nas cabeças das operárias. A larva se parece, literalmente, com um verme na banha. Ela come muito e rapidamente, pois dentro de 6 dias, este estágio de crescimento deverá estar concluído. Mas, para crescer, ela também precisa de calor. As abelhas mantêm a temperatura dentro da colmeia constantemente em 35 graus centígrados. Quando a temperatura se eleva, elas funcionam como ventiladores. Como em beliches, os favos se alojam em células, um acima do outro. No topo ficam os doces estoques de mel, e estes são vitalmente necessários, pois a partir do 4º dia, o alimento das larvas passa a ser mais substancioso. Ela passa a receber, além do suco alimentar, mel e pólen, rico em proteínas, que contém importantes matérias para o seu crescimento. Cada larva é alimentada entre 2.000 e 3.000 vezes durante os primeiros 6 dias. Não é surpreendente que ela cresça rapidamente e aumente seu tamanho corporal em 1000 vezes neste tempo. A célula passa a ser muito pequena para ela. Durante esta fase, as operárias fecham as células com cera, que permite a passagem do ar. As operárias finalizam com sucesso sua primeira tarefa. A partir de agora, a nova geração está por conta própria. Fechada em sua célula, o verme começa a preencher o interior desta com uma espécie de teia finíssima.
Depois, ela se transforma finalmente numa crisálida. Agora já se podem perceber semelhanças com a abelha totalmente desenvolvida. Passaram-se apenas 21 dias desde a postura dos ovos. Depois do 6º dia, a abelha abre o lacre de cera e sai de sua estreita morada com esforço. A primeira coisa que faz é se alimentar. Até que um zangão saia de sua célula, passam-se 24 dias. Os momentos de sua saída são provavelmente os mais penosos de sua boa vida. Logo, ele o consegue. Esta operária, recém-saída da célula, seca suas asas. Tudo o que contém açúcar serve de alimento para as abelhas. As larvas e crisálidas que não se desenvolveram são absorvidas. E suas carcaças são levadas para fora da colmeia. O mesmo é feito com as abelhas velhas que morrem no interior da colmeia. A higiene é muito valorizada na colmeia, a fim de evitar doenças. A limpeza da colmeia é uma das primeiras tarefas de uma abelha, e assim que uma nova abelha sai da célula, inicia-se a limpeza desta. A limpeza, a alimentação e a ventilação são as tarefas mais importantes que uma abelha deve desempenhar. Mas a partir do 10º dia de vida, inicia-se uma nova fase. A abelha passa a ser construtora. As abelhas constroem seus favos a partir do teto da colmeia, em direção descendente. Isto é feito em completa escuridão, como tudo o que acontece dentro da colmeia. A cor dos favos é, no início, ainda quase branca. Com o tempo, após a passagem de muitas patas de abelhas sobre ele, torna-se amarelo-ouro. Cada abelha carrega em si uma pequena fábrica de cera. Em sua parte traseira, a cera emerge em forma de pequenas escamas.
A abelha retira-as, então, de entre as dobras de sua pele com as patas traseiras e coloca-as sobre seu abdômen. Transporta-as, então, até sua boca. Antes de poder ser utilizada, a pequena lâmina de cera é dobrada e misturada à saliva. Como ferramentas, a abelha se utiliza de suas mandíbulas. A temperatura ideal para se trabalhar a cera fica em torno de 35 graus centígrados. Se a temperatura se eleva, a cera fica disforme ou derrete. Então é preciso trazer água e fazê-la evaporar. Desta forma, a temperatura ambiente é diminuída. Mas não se constrói apenas com cera. Os membros de uma colônia também se transformam em materiais de construção. Observar esta operação circense sempre nos dá motivos para admiração. Cada célula mede precisamente de parede a parede 5,2 milímetros. Através do formato sextavado, o espaço dentro da colmeia é melhor utilizado. A direção na qual os favos são paralelamente construídos, mesmo em colmeias redondas, acompanha as abelhas em cada nova moradia. Como experiência, ofereceu-se a esta colônia um barril de madeira como moradia. A seta sobre o vidro aponta para o norte. Será que as duas faixas de metal que prendem o barril vão influenciar o senso de direção das abelhas? Pois elas dependem do magnetismo da Terra e a bússola o comprova. Após 4 semanas, as abelhas construíram seus favos. É surpreendente. As duas faixas de ferro foram suficientes para perturbá-las totalmente. Mas voltemos à nossa colônia. Impacientemente as abelhas esforçam-se para entrar na colmeia, para se libertarem da carga que trazem, o néctar. Como uma corrente, ele é passado de abelha a abelha. Ainda de uma cor amarelo clara, o mel é estocado primeiramente em células. Mas não apenas mel é repassado pelas abelhas umas às outras. São repassados também elementos que demonstram que estas abelhas pertencem a esta colmeia. Quando a umidade do mel cai em 20%, todo o procedimento é reiniciado. Como um aspirador de pó, a abelha limpa a célula. Pela primeira vez, as operárias misturam o mel à sua saliva. Ela impede o desenvolvimento de bactérias e torna o mel durável. Quando está pronto, é então armazenado. Cerca de 20.000 abelhas foram necessárias para produzir 500 gramas deste mel dourado. Protegido pela cera, que permite sua ventilação, o estoque para o inverno estaria garantido.
não fossem outros fatores. Já o homem da Idade da Pedra costumava apropriar-se do doce produto do trabalho árduo das abelhas, e até hoje ele é tido como um alimento precioso. O que foi preparado pelas abelhas à custa de muito trabalho é retirado em poucos minutos dos favos. Este jarro de barro egípcio, da época dos faraós, mostra que as abelhas são mantidas pelo homem há muito tempo. E este cesto búlgaro foi utilizado para a criação de abelhas há 2000 anos. A colmeia utilizada na região de Lüneburger Heide deveria espantar maus espíritos e doenças. Ainda hoje, na África, troncos ocos de árvores são utilizados para a criação de abelhas. Nas regiões altas da Bavária, colocava-se a colmeia na varanda das casas dos agricultores. A apicultura com a utilização de cestos ainda é mantida hoje na Lüneburger Heide. Não importa quais ou de qual material sejam as colmeias, a rígida divisão de tarefas entre as abelhas é a mesma em todos os lugares. A partir do 18º dia, a abelha tem a função de vigiar e controlar a entrada das outras abelhas, que voltam com o néctar. Como senha para a entrada na colmeia, vale apenas um estômago cheio de mel. Zangões estrangeiros, no entanto, sempre têm passagem garantida. Apesar de vigiarem, algumas vespas que roubam mel conseguem chegar aos favos. Mas mesmo dentro da colmeia funcionam os serviços de defesa. Cada ladrão deve pagar pelo roubo com a sua vida. Se uma abelha pica outro inseto, consegue retirar seu ferrão intacto. O contrário acontece quando, por necessidade, ela pica um ser humano ou outro mamífero. O ferrão, por causa do seu formato, fica preso na pele elástica e, desta forma, a abelha, querendo sair, deixa atrás de si todo o aparelho ferroador. Assim, ela mesma se sentenciou à morte. A arma deixada no local da picada continua agindo, já que o nervo foi deixado também. Ele empurra o ferrão cada vez mais para dentro da pele da vítima. O veneno é injetado através da ferida. Após sobreviver às suas 3 primeiras semanas de vida, a abelha passa finalmente a conhecer a claridade e o colorido do mundo exterior à colmeia. Ela passa a ser, então, coletora. As cerca de 6.000 a 7.000 abelhas de uma colmeia de médio porte realizam por volta de 50.000 voos diários e visitam entre 2 e 5 milhões de flores. Tais campos, que se assemelham a tapetes cobertos de flores, já quase desapareceram do nosso meio. A variedade de flores foi substituída pela plantação de alimentos de rápido crescimento. Com eles, desenvolveram-se outros insetos.
E as abelhas têm dificuldades em encontrar flores suficientes com néctar e pólen. A cada saída da colmeia, a abelha visita apenas um tipo de flor. Do interior da flor, ela suga o néctar para dentro dos seus recipientes de transporte. Apenas uma pequena quantidade é utilizada para suas próprias necessidades. Água doce não mata a sede. Para beber, para o resfriamento da colmeia e principalmente para a manutenção da umidade das crias, as abelhas recolhem cerca de 200 gramas de água diariamente. Não apenas substâncias líquidas são trazidas para a colmeia, mas alimento sólido também precisa ser armazenado. O pólen é recolhido e misturado ao mel e transportado em bolsas nas pernas traseiras. As abelhas, no entanto, não se servem gratuitamente deste banquete. Elas contribuem para a polinização das plantas. Voltando à colmeia e à escuridão, a abelha encontra uma célula vazia e lá coloca todo o pólen que trouxe consigo. A abelha coletora deixa, então, o trabalho de preparo do pólen aos cuidados de uma colega mais nova. Que trabalha no interior da colmeia. Esta empurra o pólen para dentro da célula para aproveitar-lhe o espaço. E as câmaras de estoque são preenchidas camada a camada. O pólen, além de ser utilizado na alimentação das crias, constitui a base para a produção da geleia real. Um favo cheio de pólen assemelha-se a uma paleta colorida, já que tipos diferentes de flores produzem pólen de diferentes cores. Estas cores diferentes, no entanto, não fazem diferença no interior da colmeia, ao contrário do que acontece ao ar livre. As cores das flores sinalizam o caminho para as abelhas. O amarelo e o azul são vistos de formas semelhantes a que nós os vemos. Já para o vermelho, são cegas. Mas veem nestas flores a luz ultravioleta refletida. A abelha possui 5 olhos. 3 são pequenos pontos utilizados quando há pouca luz, e 2 olhos grandes. Este olho principal possui cerca de 5.000 pequeninos olhos que formam mosaicos. Mas os olhos não lhe servem para orientação dentro da colmeia escura, e as abelhas se utilizam do faro, que é sentido através das antenas. Esta abelha espalha, com movimentos ágeis das asas, o odor que auxilia as companheiras que voltam à colmeia a encontrarem o caminho. Uma das abelhas se comporta de forma incomum. O que mais parece uma dança é a comunicação que traz notícias às outras. Atraídas a um pires pela água com açúcar, as abelhas são marcadas com tinta verde. A distância do pires até a colmeia é de cerca de 10 metros. Uma das abelhas marcadas inicia uma dança ora para a direita, ora para a esquerda, e esta dança contagia as outras abelhas, marcadas ou não. As abelhas que ainda não haviam sido marcadas recebem agora um pontinho de tinta amarela. O que se passa é a chamada dança rotativa.
Pouco tempo depois, as abelhas marcadas com amarelo encontram o caminho até o pires com água e açúcar, graças às informações recebidas das colegas que chegaram até ele primeiro. Para dificultar a tarefa, o pires é levado a 500 metros da colmeia. Cada abelha que pousa sobre ele recebe uma marca branca. Como se dará agora o repasse de informações das abelhas umas às outras? O aroma e o sabor do alimento deixam as abelhas curiosas, mas a que distância e em que direção fica sua fonte? Quem compreende a linguagem das abelhas recebe as informações por meio de dança. A abelha relatora movimenta sua cauda sempre na mesma direção, o que se assemelha à agulha de uma bússola. O número de vezes e duração de tempo com que balança sua cauda indica a distância a que se encontra o alimento da colmeia. Não só as flores coloridas oferecem alimento. Este também se apresenta nas florestas. Em meio às árvores de agulhas, o mel é produzido a partir da seiva das folhas e dos ramos. Pequenos insetos que se alimentam desta seiva são mantidos e cuidados por formigas. Para suprirem suas necessidades, estes insetos precisam absorver uma grande quantidade de seiva, e o excesso é excretado e serve para as formigas como alimento. Quando as formigas não são rápidas o suficiente para recolher este líquido, ele cai em gotas sobre os ramos e as agulhas, e estas são recolhidas pelas abelhas. Quando formigas vermelhas do bosque entram em uma colmeia, tornam-se ladras perigosas. Em comparação com seu tamanho, desenvolvem uma força descomunal. Um zangão recém-formado é retirado à força de sua célula. A vítima é então transportada para fora da colmeia e levada ao formigueiro. A perda de indivíduos de uma colmeia não traz maiores consequências para a vida da comunidade. Esta colmeia, no entanto, atingiu um limite quanto à sua proporção. O aroma da velha rainha não é mais reconhecido por todas as abelhas, e o sentimento de unidade já não é tão forte. Portanto, uma parte das abelhas cria novas rainhas. Células maiores são construídas e as princesas recebem como alimento apenas geleia real e não pólen. Estas larvas são alimentadas como as outras durante o máximo de 6 dias até que suas células sejam cobertas. O tempo de desenvolvimento de uma abelha rainha, da postura do ovo até a saída da célula, leva 16 dias. 5 dias a menos que uma abelha comum, e 8 dias a menos que um zangão. Algumas horas antes da saída de sua célula, a rainha é anunciada por ruídos semelhantes a cornetas. As operárias auxiliam o nascimento, que também tem seu tempo, mesmo em meio à impaciência geral. A rainha então encontra as células de suas irmãs princesas e mata uma a uma a ferroadas. Já alguns dias antes do nascimento da nova rainha, há uma agitação na comunidade.
Cerca de metade das abelhas abandonam a colmeia seguindo a velha rainha e levando consigo o mel que conseguem carregar. O enxame voa até não muito longe e ajunta-se. Enquanto o grupo aguarda, algumas abelhas buscam um local adequado para construir uma nova colmeia. Voltam, então, e tentam convencer as companheiras a segui-las até lá. Podem se passar dias até que entrem num consenso. Finalmente, decidem-se por um carvalho cujo tronco está oco. Ao entrar na nova morada, a rainha é alimentada mais uma vez, e as operárias se encarregam da construção, primeiramente de células para a estocagem de alimento e para a reprodução. Em apenas 6 semanas são construídos vários favos com mais de 1 metro de comprimento. Retornamos agora à jovem rainha. Adiante de si, ela tem agora o voo matrimonial. Ela realiza curtos passeios de reconhecimento pelas redondezas. O acasalamento acontecerá durante o voo, em lugares específicos onde os zangões se encontram. A fim de localizar os zangões, uma rainha pronta para acasalar teve que ser conduzida por meio de balões coloridos. Assim que o local é encontrado, centenas de zangões arremessam-se sobre a rainha. Foi preciso ativar um mecanismo técnico para limitar o acesso dos zangões. A abelha rainha acasala-se com vários zangões. Às vezes até 1 dúzia deles. Ela pode então fertilizar os ovos durante toda a sua vida. Após o acasalamento, o zangão cumpriu a missão de sua vida. Ele cai e morre. Ao final do verão, quando os dias ficam mais curtos, as abelhas iniciam uma época de racionamento. Os zangões que não participaram do acasalamento e que eram até então alimentados pelas abelhas, são agora mortos ou expulsos por elas. Estes não podem se defender, pois não possuem ferrões. A perseguição dura semanas até que o último zangão esteja morto. Com o outono, vêm as noites mais frias e algumas abelhas acumulam resina de várias árvores. Esta própolis é transportada como pólen nas pernas traseiras e retirada com a ajuda de outras abelhas. Ela é usada então para a vedação e desinfecção da colmeia. Com suas reservas de mel, a comunidade das abelhas pode resistir ao frio do inverno.
Mesmo em meio a baixas temperaturas externas, as abelhas mantêm o calor no interior da colmeia. O termômetro marca menos 17 graus centígrados ao ar livre, e a temperatura no interior da colmeia é de 25,4 graus centígrados. As abelhas se mantêm próximas e alimentam a rainha. Apenas após o inverno, as operárias vão reiniciar o trabalho da construção das células para as larvas e a alimentação destas. Numa comunidade de abelhas, a vida de cada uma é voltada à de todas as outras. Como indivíduos, as abelhas melíferas não podem sobreviver. Cada uma precisa trabalhar para garantir o ciclo da vida. E que na primavera a cidade de mel e cera esteja repleta de vida outra vez.